Senhor, obrigado porque estamos aqui na Tua casa, agora nós vamos refletir sobre a Tua palavra e eu peço, Senhor, que o Senhor nos dê graça sobre graça. Que o Senhor também abençoe as nossas crianças, Senhor, nessa hora, iluminando cada professor e professora e que eles recebam as boas notícias e que eles também sejam abençoados nesta noite. Continue a falar conosco e a nos transformar. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu disse, 500 anos de reforma nós estamos celebrando nesta hora. E a reforma não começou exatamente há 500 anos atrás. O que nós comemoramos neste 31 de outubro de 2017 são os 500 anos da reforma que foi provocada por Martinho Lutero. Mas antes dele, outras pessoas que olharam para as Escrituras com devoção, com desejo, fora dos paradigmas, fora da visão da igreja que dominava a interpretação da Bíblia, a exegese da Bíblia, a igreja que infelizmente manipulava o conhecimento e entregava para o público somente aquilo que achavam interessante. Nesse contexto do período chamado Idade Média, outros homens foram tocados pela palavra, e a palavra reverberou no coração deles, assim como a palavra sempre reverberou no coração de homens e mulheres desde o início. Se você ler a Bíblia com atenção, você vai reparar que existiam momentos de caos, mas alguém era tocado pelo sagrado, alguém se abria para a realidade do sagrado, e esse alguém, de repente, se tornava em uma voz de protesto, uma voz de anúncio, uma voz de exortação, alguém que dizia, eu acho que não é assim. E essas vozes, essas pessoas chamadas por Deus e que ouviam o chamado de Deus, representam em toda a história da fé, vozes proféticas que falaram em nome de Deus para o povo. Agora passamos um período muito tenebroso, porque você tem que imaginar que a igreja começa no dia de Pentecostes, a igreja nasce com a vinda do Espírito, a igreja começa a se desenvolver nas casas, nos grupos, a igreja que se reunia no templo e nas casas, a igreja começa a tomar outras regiões, e a igreja, obviamente, começa a enfrentar aquilo que Paulo havia previsto de maneira muito clara, que a guerra da espiritualidade era uma guerra espiritual. E essa guerra espiritual que nunca parou e que nunca irá parar enquanto estivermos aqui na terra, é uma guerra que faz com que aquele que lê não veja, aquele que escuta, que ouve, não escute. Ele pensa que ouviu, mas não, saiu para um outro ouvido, a coisa não tomou lugar no coração. A guerra que faz a gente ler e decidir não viver aquilo que lemos. A gente decide simplesmente ter simpatia pela palavra que li, mas ela fica no ar, ela fica no espaço, e às vezes vai nos moldando num evento muito demorado. Ao invés de eu pegar aquele conceito que veio até mim, aplicar e viver, não, eu coloco para baixo do tapete, eu falo, não, isso aqui agora não, eu não quero mexer com este tema. Mas graças a Deus que sempre houve gente que fez o contrário. Que quando a palavra tocava no coração, criava uma certa rebeldia espiritual em relação a tudo aquilo que era manipulação, a tudo aquilo que era abuso de poder, e estes levantavam o dedinho e diziam, peraí, tem alguma coisa errada nesse negócio. Para vocês terem uma ideia, então, desses momentos que são chamados os momentos anteriores à reforma, nós temos um exemplo muito lindo que aconteceu na Inglaterra. Na Inglaterra, um inglês, filósofo, teólogo chamado John Wycliffe, que ali do século XIV, as datas dele são 1330, 1384, imagine, um professor de Oxford, da Oxford University, ele tendo contato com o texto, ele sendo um erudito, tendo a sua nutrição direto do texto, ele começa a questionar.
Questionar, por exemplo, por que o povo inglês não tinha a Bíblia em inglês para ler. Você consegue imaginar se fosse essa a nossa época, se somente a igreja estivesse com o poder das Escrituras, porque alguns sacerdotes leiam o original ou as traduções mais comuns e que todo o povo não tivesse a Bíblia nas mãos? Eu acho que nós não conseguimos nem imaginar, nem ter noção de como seria o nosso sentimento, de vir para uma igreja, ouvir a palavra e no final falar, ouviram, legal, tchau, e eu continuo com ela e você sem ela. E este professor da Universidade de Oxford, ele fica tocado por essa situação e ele decide, então, fazer o inimaginável, que é traduzir a Bíblia do latim, que era a língua dos eruditos, para o inglês. E foi ele, John Wycliffe, responsável pela primeira tradução manuscrita da Bíblia do latim para o inglês. A primeira pessoa que coloca, então, nas mãos dos ingleses textos que começam a borbulhar no coração das pessoas. E as pessoas começam, então, a ter contato com a palavra. E ele usava os seus alunos como escribas. Ele usava os seus alunos para divulgar não somente os textos, mas para explicar os textos, para compartilhar o texto. Então, ele mandava alunos para que esses alunos, com uma página do texto escrito, pudessem ir em outras regiões e explicar aquele texto, porque não bastava só dar o texto nas mãos do povo, mas fazer o povo entender aquilo que estavam lendo. Esse homem morreu, depois de ele morreu, a igreja pediu que os seus ossos fossem removidos, queimados, as suas cinzas jogadas por todos os cantos, mas ninguém parou a voz de Wycliffe, chamando a atenção do povo que existia uma escritura, que existia uma palavra, e que essa palavra deveria estar ali acessível por todos os da fala inglesa. Então, existem alguns que foram pavimentando uma estrada, e essa estrada chega no século XVI, com Lutero, vem um novo sopro de protesto, vem um outro momento contra a mesma manipulação que continuava em vigor das Escrituras. O que resulta que em 31 de outubro de 1517, ele tendo escrito as suas chamadas 95 teses, ele vai e coloca lá na porta da igreja em Wittenberg, na Alemanha, e assim começa uma tentativa de diálogo, de conversa. E o resultado daqueles protestos de reivindicação das Escrituras, da livre leitura da Bíblia, de que nós não compramos salvação, salvação não é produto de prateleira, de nenhuma fé, muito menos da fé evangélica, salvação é obra de Deus. E assim se inicia, num outro momento, este, como disse, sopro da chamada Reforma Protestante. E por que então as Escrituras da Bíblia ganham nestes homens, nestes reformadores, a sua maior importância acima da igreja? Por que a Bíblia se torna então o elemento superior da nossa fé? E a resposta gera muita polêmica e discussão nos meios teológicos, mas a ideia é simples. É porque gente erra. E igreja é feita de gente. E porque a igreja é feita de gente, seja o seu mais alto doutor teólogo, do mais simples e humilde irmão sem muita educação formal, todos nós erramos. Mas a Bíblia não. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. Então eu não posso colocar a igreja, que é a instituição do sagrado, é a invenção de Deus, de ter o local onde irmãos se reúnem, não com esse formato, com essa arquitetura, isso aqui é invenção nossa, mas o agrupamento de pessoas que se reúnem para adorar, aprender, orar, louvar, receber exortação, instrução e continuar na caminhada da fé. Essa é a igreja que o Senhor inventou, que o Senhor criou. Mas essa igreja, como disse, é formada por pessoas.
E pessoas têm opiniões diversas, e às vezes opiniões equivocadas, mesmo com todo o desejo de acertar. Por isso que quem é sábio, escute isso, naquilo que não é essencial na fé, nunca brigue. Quando eu vejo alguns irmãos brigando, qual o momento que Jesus volta, eu falo, para com isso. Ou, o que vai ter no céu? Pare com isso. Ou, o que Deus vai fazer com aquele que não ouviu e aquela tribo? Pare com isso. O que não nos foi revelado, nem perca seu tempo. Você pode sim se tornar um pesquisador, e é legal, isso é maravilhoso. É assim que vivem mestres, doutores, pesquisadores. Há um espaço para isso. Mas eu brigar com você, porque eu estou vendo diferente, algo que não é essencial, é tolice. É tolice. Por isso que nós desenvolvemos intolerância com outros grupos religiosos. Ao invés de nós pegarmos aquilo que nos une, nós pegamos aquilo que nos separa, e aí faz o sinal da cruz para separar eles de nós. Eles de nós. Eu já contei aqui aquela história para vocês, e repito agora, do meu amigo, um padre que já veio aqui conosco, o padre Bison, um amigão nosso, amigo do coro da igreja, uma pessoa muito incrível, dizer para mim, poxa, muito obrigado porque você veio aqui tomar café e porque você me deixa te chamar de irmão, e eu chamo ele de irmão e ele me chama de irmão. Eu falei, mas por que esse papo? Que loucura é essa? É porque um dia eu estava na televisão, dando uma entrevista para a televisão, o negócio estava pegando fogo. E aí chega um pastor e ele diz para mim, a paz, meu irmão. Eu respondi, a paz, meu irmão. E ficamos lá no bastidores. Na hora que anunciaram, então que entra agora aqui no ao vivo da televisão, o padre fulano de tal. E o pastor olhou para ele e falou assim, não sou teu irmão não, hein? Não sou, mas você era até agora. Não sou não. Não sou mais. E ficou brigado. Olha que absurdo. Por que não? Nós temos coisas que nos separam e existem realmente, mas eu pego aquilo e falo declarado guerra, eu aqui, você aí, meu. Então, no que não é essencial, não percamos o nosso tempo. A ideia de Lutero não era a divisão, era o debate. A divisão foi posterior. A ideia de Lutero não era, vamos declarar guerra contra o mundo. Ele tinha os seus dramas também, as suas loucuras, mas naquele momento inicial era uma convergência de volta, de retorno para a palavra. E a palavra se torna, então, esse fundamento da reforma. Juntamente com as chamadas, quem veio de manhã, você vai memorizar isso, as cinco solas, que significam cinco somente, você não decorou ainda. As cinco solas, que significam em latim, os cinco somente, só isso. E quais elas são? Somente as... Tem alguém aí? Lê lá. Somente as Escrituras, somente a fé, somente a Cristo, somente a graça e só a Deus glória. Repita para quem está do seu lado, repita esse negócio. Você vai decorar. Jesus não vai cobrar isso de mim. Vai lá. Somente as Escrituras, somente a fé, somente a Cristo, somente a graça, só a Deus glória. Sem olhar para lá, de novo. Somente... Mais uma vez, somente as Escrituras, somente a fé, somente a Cristo, somente a graça, só a Deus glória. Só faz 500 anos que se passaram isso e os chamados evangélicos não memorizaram isso ainda, só para você entender. Como o nosso papo de amor à Bíblia é poesia mentirosa. Só para você entender. Quando chega desses momentos que a gente tem que parar, foge todo mundo, porque ninguém sabe nada. E não deve ser assim, porque nós viemos domingo após domingo dizer sim, Senhor, a Tua palavra, vou me encher da Tua palavra, né, Márcio, para renovar a minha fé, para avivar, eu vou, a Tua palavra, a Tua palavra, a Tua palavra. Aí você aperta o pause e pergunta assim, quanto dessa palavra você leu essa semana?
essa semana não deu. Tudo bem, semana passada, quanto dessa palavra? Não, semana passada eu tive um problema. A outra semana, não, eu também estava um momento difícil. A Cecília não estava em casa, entendeu? Então eu li pouco, porque cuidar dos filhos e tal. Então essa palavra que é base, que é o que fala, que é o que falou, que é o que levantou mais vozes nos sopros dessa chamada reforma, é o que nós temos que vivenciar na prática. E eu escolhi um texto para um breve exercício dessa prática. Agora sim, abra sua Bíblia no Salmo 119, verso 101. E eu preciso que você viaje comigo por esse texto. Eu preciso da sua proatividade mental. Se eu fosse você, eu pegaria uma caneta e papel para que você se engaje com esse negócio, para que não fique assim, celebramos a reforma depois de outubro e você volta para casa e não lembra mais de nada. Então vamos crescer também nessa apropriação do texto. O Salmo 119 é um salmo de devoção, é um salmo de meditação sobre a palavra de Deus. E ele nos instrui sobre conceitos bem práticos. E eu peguei um trecho dele, porque ele é muito longo, como você sabe, mas eu peguei esse trecho, do verso 101 ao 112, para que você viaje comigo nele. Deixe ele entrar. Durante essa conversa, deixe o Espírito de Deus ir falando e expandindo atitudes. Não só conhecimento. Então não seja passivo, é isso que me refiro. Seja proativo para adquirir algo que você faça hoje, amanhã e durante todo esse mês praticando e que continue conosco. Ele começa assim: eu afasto os pés de todo o caminho mau para obedecer a tua palavra. Eu fujo do que não me aproxima de ti, Senhor. Eu fujo do caminho mau, porque se eu estiver no caminho mau, será muito mais difícil eu te obedecer. Então eu fujo, e isso demonstra a minha opção, mas não é uma opção que eu decido na hora diante do mal. Eu não espero o mal acontecer para dizer e para pensar o que eu faço, direita ou esquerda. Não. Porque o momento que eu entreguei a minha vida ao Senhor, lá foi o momento da decisão. No momento que eu disse, tu és o Senhor da minha vida, tu és o meu Salvador. No momento que eu reivindiquei, Senhor, escreveu o meu nome no livro da vida. No momento que eu voltei para casa e disse assim, se eu morrer hoje, eu estou pacificado, eu sei para onde vou. No momento que você perdeu o medo de morrer, pois sabe para onde vai. Este é o momento da decisão. Este foi o momento da opção. Este foi o momento quando eu digo, não, então eu não quero, eu não vou, eu já decidi que o caminho do mal, o mal aqui, como tudo aquilo que seja contrário à vontade de Deus, não é para eu pensar a respeito dele. Não é para eu chegar, deixa eu pensar se eu faço esse negócio ou não. Não, eu não penso. Eu já veto de imediato. Eu já fujo de imediato. Eu não dou espaço, eu não faço matemática. Mas será que... A pergunta que eu mais gosto de receber é, mas será que isso ainda é pecado, pastor? O ainda é pecado. Será que não é uma coisa que de 10 anos atrás era, mas agora já não é mais? Será que já não mudou, a gente está num outro tempo? O salmista, então, quando fala de palavra e devoção à palavra, ele diz, olha, eu fujo. Essa é a minha opção. A nossa opção já foi registrada, firmada em Cristo, quando nós confessamos Ele como nosso Senhor. Quando você estiver diante do mal, simplesmente lembre a sua mente, eu já me decidi. Eu não estou aberto para conversa. Eu não estou aberto para negociação. Segundo, eu não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas.
Eu não deixo de ter contato, porque se eu me afastar, o contato diminui, até que ele vai se extinguir completamente. Então eu mantenho o meu contato, pois sem contato eu não posso aprender, não há essa condição de Deus me ensinar. E eu então, perto dele, mantendo contato com ele, ouvindo dele, eu tenho chances de aprender. Quando o contato é interrompido, corta o ensino. Quando o contato desaparece, o ensino vai diminuindo. E o salmista prefere dizer, não, eu não faço isso, eu não me afasto. Ele continua agora de uma maneira muito poética, como são doces para o meu paladar a tua palavra, mais do que o mel para a minha boca. Depois de provar, você vai gostar cada vez mais. Depois de provar, ruminar, digerir, vai ficar cada vez mais gostoso. Mas isso precisa de tempo. Sabe por que precisa de tempo? Porque tudo aquilo que nos tira da zona do conforto não é tão agradável no momento, no processo. E você vai se lembrar de tudo que você aprendeu na sua vida, que num primeiro encontro foi difícil, e você falou, caramba, esse negócio é complicado. Quando você venceu esses temas, passou um tempo e você começou a ter prazer naquilo que dava medo. Você falava, isso aqui já me aterrorizou, mas agora é legal, agora eu gosto. Mas durante o processo, não é como mel na boca. Durante o processo, às vezes é bem amargo. Mas o tempo, o contato, eu vou discernindo, eu vou entendendo, eu vou aprendendo. E o que era desconfortável se torna confortável. E eu começo a gostar, até o ponto de eu dizer, agora está legal, agora está doce, agora está gostoso o negócio. Mas de novo você repara que texto após texto é um processo de entrar a fundo nela, vivê-la, praticá-la e manter a coerência no sentido do estar perto, do estar manipulando, do estar recebendo, do estar vivenciando. E aí essa vivência, sim, faz até eu sentir o gosto doce. Eu ganho entendimento, ele diz, por meio dos teus preceitos, e por isso eu odeio todo o caminho da falsidade. Uma vez que eu vou adquirindo entendimento, eu vou sendo transformado. E esse entendimento, ele vai fortalecendo a minha honestidade. E a minha honestidade, quando ela cresce, ela faz com que seja influenciado a minha intolerância para a falsidade. E essa falsidade, não se equivoque, não é a falsidade do outro. É primeiramente a minha falsidade. Porque ser honesto é reconhecer a sua própria falsidade. Ser honesto não é dizer que o outro é falso. Ser honesto é dizer, há momentos em que eu sou extremamente verdadeiro. E tem momentos que eu corro grande risco de ser falso. Mas se eu ganho esse entendimento, ele diz, eu vou começar a odiar o caminho da falsidade. O meu em primeiro lugar. E também o do meu próximo, porque ninguém aguenta conviver com gente falsa. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, é luz que clareia o meu caminho. Tem uma ilustração belíssima da prática da caminhada de povos nômades no deserto. E uma dessas ilustrações nos fala sobre o colocar lâmpadas nas canelas. Amarrar lâmpadas nas canelas. Eu vi alguma ilustração, um negócio bem primitivo, eu fico imaginando que devia queimar alguns pelos da perna, certamente, esse negócio. Mas que uma vez que estava na canela, numa penumbra total do deserto, e quem aqui já andou no deserto à noite, sabe que o deserto à noite é um negócio chocante. Eu já caminhei no deserto à noite. Já passei uma certa ocasião caminhando por 4 horas no deserto de madrugada, e você não via absolutamente nada. Então, na canela, conforme você vai dando o passo, a luz ilumina somente o espaço para o próximo passo.
Não era uma lente que ia projetar, nós estamos falando do mundo antigo, então eu dou um passo e a minha canela da frente ilumina o terreno, eu dou outro, eu dou outro, eu dou outro, eu dou outro. E essa ilustração do deserto, para mim, é uma das melhores interpretações que nós temos desse texto. A tua palavra é lâmpada para os meus pés, ilumina os meus passos, é luz que clareia o meu caminho. É aquilo que vai me dando visão para encarar a escuridão da vida. E você sabe do que eu estou dizendo, a escuridão da vida na cidade, na sociedade, no mundo, está ficando cada vez pior. Cada vez nós vamos ter que lidar com mais focos de trevas. E essas trevas vão aumentar, aumentar, aumentar e não diminuir. Eu prometi sob juramento, eu cumprirei, eu vou obedecer às tuas justas ordenanças. Olha que lindo. Pergunta, quando é que você faz um juramento de amor? Meu bem, eu te amo para sempre. Quando você faz o voto de casamento. Por que você faz um voto de casamento no altar? Porque você se sente pronto para assumir um compromisso num nível maior. Você se sente pronto e desejoso para entrar num outro nível de relacionamento. Por que que alguém aqui faz um juramento e vou cumprir, eu vou obedecer às tuas justas ordenanças? Porque ele começa a experimentar e ele começa a ver que isso reverbera de uma maneira linda no coração. E quanto mais ele vai se aproximando, mais ele quer estar comprometido. E quanto mais ele está comprometido, mais ele quer obedecer. E quanto mais ele obedece, mais ele quer provar para Deus que ele quer obedecer ainda mais. Então ele fala, Senhor, agora eu me comprometo com esse outro, agora com aquilo outro. Não é então uma inércia. Essa relação vai fazendo a gente crescer e andar para frente, não só manter nenhum estado de mornidão, vai crescendo, vai crescendo. Eu passei por muito sofrimento, ele diz, mas preserva, Senhor, a minha vida conforme a tua promessa. Ensina-me as tuas ordenanças. Ele está dizendo, olha, eu sei que as tuas promessas geram para mim esperança, porque eu conheço as tuas promessas. Então eu invoco as tuas promessas, porque eu sei quais elas são. E quando eu passo pelo dia mau, as tuas promessas vêm de novo na minha mente. E eu trabalho elas contigo, dizendo, por exemplo, eu sei que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E eu vou nesse processo de recapitular as suas promessas, e elas vão renovando a minha esperança. Você entende então que é um caminho, não é simplesmente uma leitura, um contato com a Escritura que deva ser algo quase como uma liturgia pessoal, não vai além disso. No momento de perigo, ele diz, eu não me esqueço da tua lei, eu não me desviei dos seus preceitos, diante de armadilhas, diante de qualquer situação, independente do drama, independente da alegria, Senhor, os seus preceitos que me protegem, é o que ele diz. É a convicção absoluta de que onde quer que nós estivermos, a palavra de Deus é que nos guia, é que nos guarda. E os seus testemunhos são a minha herança. E aqui é lindo, porque ele diz, são a alegria do meu coração. No primeiro início, esforço, desenvolvimento de disciplina. Num primeiro momento, investimento de energia para aprender, para obedecer. E depois que o tempo passa, não só fica doce como mel, mas fica também a alegria do meu coração. E aí só me resta dispor o meu coração para cumprir os teus decretos até o fim. A disposição é renovada para que eu vá até o fim, cumprindo a minha parte, porque Deus fez a dele, dando-nos as Escrituras, dando-nos a palavra. Meus queridos irmãos e irmãs, em nossa relação direta com as Escrituras, não tenha dúvida, o início vai parecer mais um esforço de adquirir uma disciplina. E nós precisamos dessa disciplina.
Nós precisamos. A vida é caótica, os compromissos são muitos, e a palavra de Deus não pode ficar encostada na prateleira, esperando o momento da igreja. A palavra não pode ficar lá como algo que me faz refletir no dia que eu estou down. A palavra tem que ser o meu alimento. A palavra tem que tornar e gerar em mim uma dependência. Eu estava conversando com a Cecília, falando, nós vamos encher a nossa casa com a palavra de Deus, imprimir e colocar versículo em tudo quanto é lugar, para onde os nossos filhos olharem, vai ter que ter alguma coisa para alguém bater o olho e falar, tem uma palavra aqui. E que essa palavra da porta da geladeira, da porta do quarto, de tudo quanto é lugar, fale com eles, fale conosco, cause em mim um desejo de depender dela e conhecer dela. Então, vamos vencer a frieza do início, ou vamos vencer a mornidão do meio? Porque afinal eu já sei bastante, e é quando eu entro na mornidão que já não enxerga mais a profundidade das Escrituras. Vamos vencer isso e criar essa dependência que vai ser luz para os nossos caminhos. Por isso eu te encorajo, olhe para a sua agenda, antecipe-se no seu agendamento de tarefas, mas coloque tempo para ler, para estudar, tempo para ouvir, e que isso seja objeto de transformação na nossa vida. Eu quero te encorajar a renovar a sua comunhão com a palavra, e ela, a palavra, renovará a sua vida, a minha vida, a cada dia. Vamos ficar em pé e orar. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque desde os salmistas, essa realidade que ela é lâmpada, luz para os nossos caminhos, que ela é mel, às vezes também amarga os nossos corações quando estamos em caminhos tortos, mas ela é amor, amor que salva, amor que transforma, ela é bússola, ela é visão. Então renove o nosso amor pela palavra e deixe a palavra renovar as nossas vidas. É a minha única súplica desta noite. Renove o nosso amor pela palavra e que ela renove o nosso coração, a nossa vida. Faz isso de uma maneira prática, ajude-nos, Senhor, para que possamos gozar da alegria dela, não do peso do não ler, mas do desejo de comer da sua palavra, de ser alimentado da sua palavra. Nós vivemos dias, Senhor, onde somos alimentados por tanto lixo nas redes sociais, alimentados por tantas palavras que não tem nada a ver com a sua. Ajude-nos a priorizar, ajude-nos a ouvir a palavra que é boa, fiel de toda aceitação e que nos ilumina. Faz assim, Pai, eu te suplico, em nome de Jesus.